No coração da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, um grupo de exploradores amadores decidiu registrar em vídeo trilhas pouco conhecidas, acreditando que encontrariam apenas paisagens exuberantes e animais selvagens. Entre eles estava Daniel, um rapaz de 26 anos, apaixonado por aventuras e conhecido por nunca recuar diante de desafios. A floresta, porém, guardava uma reputação antiga entre moradores locais. Era um lugar onde sons apareciam do nada, onde pessoas relatavam ver figuras entre as árvores e onde desaparecimentos misteriosos se acumulavam ao longo de décadas. Ainda assim, Daniel insistiu em seguir adiante, repetindo que tudo não passava de superstição, algo criado para assustar turistas. Seu erro começou no momento em que decidiu se afastar do grupo para capturar um som que, segundo ele, vinha ecoando entre as árvores, um ruído agudo que parecia chamá-lo pelo nome, embora ninguém mais tivesse ouvido. Os amigos esperaram alguns minutos, acreditando que Daniel retornaria logo, mas o tempo avançou e o silêncio que veio em seguida trouxe uma inquietação incomum. Chamaram por ele repetidas vezes, mas nenhuma resposta ecoou. A trilha onde ele havia entrado parecia normal, mas, conforme avançavam, perceberam que as árvores estavam dispostas de forma estranha, como se organizadas para impedir a passagem. De repente, o ar ficou pesado, abafado, e um odor metálico invadiu o ambiente, fazendo todos se entreolharem com pavor crescente. A sensação era de que estavam sendo observados por algo invisível, como se olhos se movendo entre as sombras analisassem cada passo que davam. Em certo ponto, um dos exploradores sentiu um puxão forte na mochila e virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio da mata, denso e claustrofóbico, como se estivesse se fechando ao redor deles. O grupo decidiu retornar e acionar as autoridades, mas o caminho parecia diferente, como se a floresta tivesse mudado sua própria geografia em minutos. Trilhas familiares estavam tortas, troncos enormes surgiam onde antes havia clareiras, e o som de galhos se quebrando parecia seguir os passos do grupo, acelerando quando eles tentavam correr. Quando finalmente conseguiram alcançar a área inicial, perceberam que já era noite, apesar de terem entrado no local ainda pela tarde. A equipe de resgate chegou rapidamente, e a busca por Daniel se estendeu por dias. Cães farejadores identificavam seu cheiro em pontos aleatórios, mas sempre o rastro terminava abruptamente, como se Daniel tivesse simplesmente evaporado no ar. Foi quando os bombeiros encontraram seu celular apoiado na base de uma árvore, com a câmera ainda gravando. As imagens mostravam Daniel avançando sozinho, murmurando que ouvia passos ao seu redor. Em certos momentos, a câmera captava sombras que se moviam rápido demais para serem humanas. Em um trecho específico, o áudio ficou distorcido, como se algo estivesse interferindo eletronicamente, e uma voz baixa, arrastada e quase infantil pronunciava o nome dele repetidas vezes, cada vez mais perto. Nos segundos finais, Daniel apontou a câmera para trás e conseguiu captar uma figura alongada, muito alta, com braços desproporcionais e a pele pálida como madeira morta. Ela parecia observar Daniel como quem analisa uma presa que já não tem escapatória. A gravação termina abruptamente quando algo puxa o rapaz para trás com força, derrubando a câmera. Nenhum dos presentes conseguiu explicar racionalmente o que viram. A floresta voltou a ser vasculhada, dessa vez com drones e equipes maiores. Nada, nem pegadas, nem roupas rasgadas, nem qualquer vestígio de luta. Apenas um silêncio inquietante que pesava sobre todos. Moradores da região passaram a relatar que, nas noites seguintes, ouviram chamados vindos das árvores, vozes que imitavam pessoas conhecidas. Uma senhora afirmou que escutou claramente Daniel pedindo ajuda, repetindo as mesmas palavras durante horas, mas quando ela abriu a porta de casa, viu apenas o breu da mata e um par de olhos refletindo a luz da lua por um segundo, antes de desaparecer. Para muitos, aquilo era prova suficiente de que a floresta havia tomado o jovem, como acontecerá com tantos outros antes dele, parte de um ciclo que ninguém conseguia quebrar. Com o desaparecimento ganhando repercussão, pesquisadores e curiosos passaram a visitar o local, mas logo perceberam que havia algo errado no ar. Pessoas relatavam tontura, náusea e uma sensação de que estavam sendo seguidas. Alguns voltavam afirmando ter visto figuras entre os troncos, sempre imóveis, sempre olhando. A comparação mais comum era a de algo humanoide, mas distorcido, como se fosse o molde imperfeito de uma pessoa.
Rumores começaram a surgir dizendo que Daniel não havia sido levado à força, mas atraído, hipnotizado pelo mesmo chamado que tantas vítimas anteriores afirmaram ouvir antes de desaparecer. A mata parecia alimentar-se da curiosidade dos visitantes, quase convidando-os a ir mais fundo, onde a luz não alcança. O caso foi oficialmente arquivado com a justificativa de desaparecimento sem causa determinada, mas para quem vive na região, a verdade é outra. Segundo relatos antigos, a floresta guarda entidades que imitam vozes humanas para atrair visitantes. Antigos seringueiros diziam que, quando o chamado começava, ninguém podia olhar para trás, ou a criatura tomaria o seu reflexo e, logo depois, o seu corpo. Esses relatos ganharam força depois que um segundo explorador, semanas após o sumiço de Daniel, contou ter visto algo chamando com a voz de sua mãe, mesmo sabendo que ela morava a quilômetros dali. Ele só conseguiu escapar ao trancar o olhar no chão e correr sem parar, ouvindo passos atrás de si até alcançar a estrada. O destino de Daniel se tornou mais um entre dezenas de desaparecimentos sem explicação, todos conectados pelas mesmas características: vozes familiares, figuras alongadas observando entre as árvores e rastros que se desfazem como fumaça. Especialistas tentaram atribuir as histórias a alucinações, mas nenhuma teoria explicava as gravações, os sons captados pelos equipamentos e o fato de que pessoas diferentes descreviam exatamente a mesma entidade, como se todos tivessem visto o mesmo predador silencioso. O mistério ganhou força quando vídeos começaram a circular mostrando trechos da floresta onde sombras se moviam rápido demais para serem humanas, reforçando a ideia de que algo ali habita a escuridão profunda. Até hoje, quem entra naquele trecho da mata afirma sentir a presença de algo observando, aguardando o momento em que alguém se separa do grupo. As vozes continuam sendo relatadas, sempre chamando pelo nome, sempre oferecendo uma falsa sensação de familiaridade. Daniel nunca foi encontrado, e sua história se tornou um aviso silencioso para todos que se aventuram por trilhas desertas. A floresta pode parecer apenas um aglomerado de árvores, mas esconde segredos que consomem aqueles que ousam ouvi-la. E quando ela escolhe alguém, não importa quantas buscas sejam feitas, a pessoa já pertence à escuridão que vive entre as raízes. No interior de Santa Catarina, existe a densa e pouco explorada Floresta do Luar Baixo, um lugar tão silencioso que até os moradores mais antigos evitam atravessar ao entardecer. Foi ali que Helena, uma estudante de biologia de 23 anos, decidiu acampar para registrar espécies raras de anfíbios. Determinada, experiente e acostumada com trilhas, ela ignorou as advertências locais sobre vozes que imitavam parentes durante a noite e sobre luzes que surgiam sem explicação no meio da mata. Ao estabelecer seu acampamento próximo a um riacho, Helena relatou em um vídeo que estava ouvindo passos suaves atrás das árvores, mas acreditou ser apenas algum animal. O que ela não sabia era que, décadas antes, outros trilheiros desapareceram exatamente ali, sempre após afirmarem ouvir alguém chamando seus nomes. Durante a primeira madrugada, Helena acordou abruptamente com o som nítido de alguém assobiando seu apelido, um assobio idêntico ao que seu avô fazia quando ela era criança. O problema é que ele havia falecido anos atrás. Mesmo assim, a jovem saiu da barraca com a lanterna trêmula nas mãos, tentando se convencer de que tinha imaginado tudo. O ar parecia denso, saturado, como se a floresta estivesse prendendo a própria respiração enquanto observava seus movimentos. Ao iluminar entre as árvores, Helena percebeu uma figura imóvel, alta e fina, que se escondeu atrás de um tronco num movimento brusco demais para ser humano. O assobio continuou, agora mais baixo e lento, guiando-a para dentro da mata. A gravação de seu celular mostra Helena repetindo que precisava ver se era alguém perdido, antes de desaparecer na escuridão. Quando amanheceu e ela não retornou, outros campistas chamaram socorro. As equipes de busca encontraram sua barraca intacta, mochila organizada e caderno de anotações sobre a mesa improvisada, como se nada tivesse acontecido. Porém, ao redor, a mata estava revirada, com galhos quebrados em ângulos estranhos, como se mãos enormes tivessem pressionado os troncos para abrir passagem. Os cães farejadores seguiram seu rastro inicialmente, mas pararam diante de uma árvore enorme, onde o cheiro simplesmente sumia. Acima deles, dezenas de arranhões longos marcavam o tronco, como se algo tivesse escalado a toda velocidade. O silêncio era tão profundo que os próprios bombeiros hesitavam em falar alto, sentindo que havia algo os ouvindo atentamente, como se aguardasse para ver se alguém ousaria ir mais fundo. A equipe encontrou o celular de Helena a poucos metros dali, ainda gravando. No vídeo,
A jovem caminhava ofegante enquanto chamava o suposto avô, acreditando que talvez estivesse tendo alguma espécie de lapso emocional. Mas, conforme avançava, a lanterna captava olhos refletindo a luz em locais absurdamente altos, como se estivessem presos no alto das árvores. Em determinado momento, algo murmurou seu nome com a mesma voz do avô, porém distorcida, metálica, como se estivesse sendo reproduzida por gargantas que não foram feitas para imitar humanos. Helena começou a chorar, repetindo que precisava voltar, mas quando tentou recuar, a câmera tremeu violentamente e sombras se moveram ao redor dela em velocidade impossível. O vídeo termina com um baque seco e uma respiração áspera ao fundo. As buscas prosseguiram por semanas, e quanto mais tempo passava, mais relatos estranhos surgiam. Trilheiros diziam ouvir choros vindos de dentro da floresta, choros idênticos à voz de Helena, chamando por ajuda. Um agricultor afirmou ter visto uma mulher caminhando entre as árvores, com os cabelos grudados ao rosto e os braços rígidos, como se estivessem quebrados. Quando chamou por ela, a figura virou lentamente e revelou olhos completamente pretos, sem brilho algum, antes de desaparecer em um único passo, como se tivesse sido puxada para trás por algo invisível. O medo tomou conta da região, e muitos moradores começaram a evitar a área por completo, lembrando histórias antigas sobre entidades que sequestravam pessoas para imitar suas vozes eternamente. Pesquisadores que analisaram o local começaram a notar que a floresta parecia carregar um padrão de desaparecimentos que remontava a quase 100 anos. Todos os casos envolviam alguém sendo atraído por sons familiares, risadas, choros ou nomes chamados com perfeição assustadora. Ao estudarem os galhos quebrados na região onde Helena foi vista pela última vez, notaram que muitos estavam partidos em alturas onde nenhum animal conhecido alcançaria. Além disso, sensores térmicos instalados pelas equipes captaram formas humanoides extremamente magras e altas, movendo-se entre as árvores a velocidades que desafiavam qualquer explicação biológica. A floresta parecia abrigar predadores que nunca foram catalogados predadores que imitavam a humanidade apenas o suficiente para atrair suas vítimas. Um mês após o sumiço, uma gravação anônima circulou entre moradores. Nela, alguém caminhava pela mata durante a noite e captava uma voz chamando Helena, esticando cada sílaba como se estivesse aprendendo a pronunciar lentamente. A voz era ao mesmo tempo humana e completamente errada, produzindo reverberações anormais que faziam o áudio vibrar. Em determinado trecho, o vídeo mostra uma figura extremamente alta, curvada, com os braços quase arrastando no chão, caminhando de maneira irregular, como se suas articulações estivessem invertidas. A criatura parou por alguns segundos e virou a cabeça de forma antinatural em direção à câmera, revelando um rosto liso, sem olhos, boca ou nariz. Mesmo sem traços, a entidade parecia demonstrar interesse. Depois disso, o vídeo foi interrompido abruptamente. As investigações oficiais foram arquivadas como desaparecimento sem causa determinada, mas os moradores sabem que algo antigo vive naquela mata. Alguns chamam de os imitadores, seres que utilizam vozes humanas para atrair, enganar e capturar quem anda sozinho demais. Teorias surgiram de que eles não matam imediatamente, mas mantêm suas vítimas vivas por algum tempo, aprendendo seus sons, memórias e padrões de fala, como se alimentassem emocionalmente antes de consumirem fisicamente. O mais perturbador é que, após o desaparecimento de Helena, trilheiros começaram a ouvir sua voz cantando uma música que ela adorava quando criança, exatamente a mesma que costumava cantar com o avô. Ninguém teve coragem de seguir o som. Helena nunca foi encontrada, e seu nome entrou para a lista de pessoas que desapareceram em florestas brasileiras sem deixar rastros, sempre envoltas em fenômenos inexplicáveis. A Floresta do Luar Baixo se tornou conhecida como um lugar onde a própria natureza observa, atrai e captura quem ousa atravessá-la. O mistério permanece, alimentado pelos relatos de vozes que ecoam noite adentro, chamando por nomes de pessoas vivas ou mortas, tentando convencer qualquer um a entrar mais profundamente entre as árvores. Para quem conhece a história, existe apenas uma regra: nunca responda quando a floresta chamar por você, porque pode não ser alguém pedindo ajuda, mas algo que está faminto e conhece perfeitamente o som da sua voz. Na região amazônica do Acre, existe uma área de mata profunda conhecida como Serra do Silêncio, um lugar onde bússolas enlouquecem, rádios perdem sinal e até as aves evitam pousar. Foi para lá que 3 amigos, Mauro, Ícaro e Thales, decidiram ir após ouvirem rumores de uma trilha abandonada que levava a antigas cavernas indígenas. Eles queriam gravar tudo para um documentário independente,
acreditando que encontrariam apenas rochas, inscrições antigas e histórias esquecidas. No entanto, moradores da comunidade mais próxima avisaram repetidas vezes para não permanecerem ali após o pôr do sol. Segundo eles, a mata mudava de comportamento quando anoitecia, como se uma presença desperta tomasse o controle das sombras. Mauro riu. Ícaro ignorou e Thales disse que adorava a adrenalina verdadeira. Nenhum dos três imaginava que caminhavam para um dos pontos mais perigosos e enigmáticos da floresta brasileira. Ao chegarem ao coração da trilha, notaram que tudo era mais silencioso do que o normal. Não havia insetos, nem vento, nem qualquer ruído característico de mata densa. A vibração do ambiente parecia errada, como se os sons fossem engolidos antes de chegarem aos ouvidos. Mauro gravou alguns trechos comentando que era o bosque mais quieto do planeta, enquanto Ícaro brincava com a câmera, tentando deixar o vídeo mais leve. Já Thales, desde o início, demonstrava inquietação. Ele dizia sentir que a mata parecia observar cada passo que davam. Ainda assim, continuaram. Ao entardecer, encontraram a entrada da caverna principal, ladeada por pedras enormes cobertas de musgo. Logo ao lado, marcas profundas riscavam os troncos das árvores, como garras que haviam sido arrastadas de cima para baixo com força descomunal. Foi então que Ícaro ouviu a voz do irmão mais novo chamando por ele dentro da caverna. O problema era simples. Seu irmão estava a mais de 800 quilômetros dali. Mesmo assim, a voz era idêntica. Timbre, altura, desespero. Ícaro correu para dentro, ignorando completamente os gritos dos amigos pedindo para que parasse. As luzes das lanternas tremeluziram, e um frio súbito tomou conta da caverna, como se algo estivesse drenando o calor do ar. Mauro e Thales, desesperados, o seguiram, mas quanto mais avançavam, mais o eco distorcido da voz parecia multiplicar-se pelas paredes, formando um coro horrendo de chamados. A sensação era de que a caverna não tinha fim, como se estivesse se expandindo enquanto eles caminhavam, criando novos corredores impossíveis de mapear. Após 10 minutos, encontraram o boné de Ícaro no chão, mas nenhum sinal dele. Mauro começou a gravar compulsivamente, dizendo que precisava registrar tudo aquilo. Contudo, ao assistir o vídeo depois, perceberam que algo acompanhava os dois, sombras alongadas que rastejavam pelas paredes, subindo e descendo em movimentos rápidos e nervosos. A caverna emanava um cheiro metálico forte, como sangue misturado com terra úmida. Thales, apavorado, pegou o rádio e tentou contato com alguém, mas o aparelho transmitia apenas estática e, ocasionalmente, um sussurro que repetia seus nomes com pronunciações lentas, quase infantis, como se estivesse aprendendo a falar. Quando decidiram retornar para a saída, perceberam que o caminho parecia completamente diferente do que lembravam. A caverna tinha reorganizado suas passagens. Quando finalmente conseguiram encontrar a luz da entrada, já era noite, e a floresta estava tomada por uma névoa densa e azulada. Sons estranhos ressoavam entre as árvores, estalos secos, passos leves, respirações longas. Ao longe, alguém começou a cantar uma música infantil que Ícaro costumava entoar quando criança, algo que apenas familiares próximos sabiam. Mauro ficou imóvel, tremendo, enquanto Thales puxava sua camisa, insistindo para correr. Mas o canto ficou mais alto, mais perto, até que no limite da escuridão surgiu a silhueta de Ícaro. Ele parecia parado, encarando-os, mas algo na postura estava profundamente errado. Seus braços estavam longos demais, suas costas arqueadas como se tivessem dobrado ossos que não deveriam dobrar. E quando abriu a boca, a voz que saiu não era humana, era múltipla, ecoando várias tonalidades ao mesmo tempo, como um coral de entidades falando através dele. Thales entrou em pânico e correu. Mauro, porém, deu 2 passos na direção de Ícaro, dizendo que precisava ajudá-lo. Nesse momento, a criatura avançou com velocidade impossível, e apenas o reflexo de Thales puxando Mauro salvou. O ser atravessou a névoa em um único salto, desaparecendo entre as árvores com movimentos contorcidos, como se cada articulação girasse em ângulos proibidos. O que se seguiu foi uma perseguição agonizante, ramos se movendo sozinhos, sombras deslizando pelo chão, sussurros chamando seus nomes a cada minuto. Thales perdeu Mauro de vista em uma curva do terreno e ouviu um grito abafado que ecoou pela mata. Quando conseguiu alcançá-lo, Mauro estava no chão, murmurando sem parar que Ícaro estava ali e que precisava seguir a voz. Seus olhos estavam vidrados, como se não enxergassem nada além de uma presença invisível.
Thales o sacudiu desesperado, tentando fazê-lo reagir, mas Mauro apenas apontava para a escuridão. De repente, a névoa se abriu como uma cortina e revelou uma figura altíssima, curvada, com braços que arrastavam no chão e uma cabeça onde deveria haver um rosto. Mas não havia nada além de uma superfície lisa, branca e pulsante. A criatura ergueu o braço lentamente, imitando o gesto humano de pedir silêncio, e então produziu a voz perfeita de Ícaro dizendo: "Vem." Mauro se soltou de Thales e deu 3 passos para frente antes de desaparecer na escuridão como se tivesse sido puxado com força inimaginável. Thales correu até seus pulmões arderem, escutando risadas distorcidas atrás de si, risadas que imitavam amigos, familiares e até sua própria voz, chamando ao mesmo tempo de múltiplas direções. Ele conseguiu alcançar a estrada ao amanhecer, completamente coberto de arranhões e em estado de choque profundo. As equipes de busca encontraram a caverna, mas não localizaram pistas dos outros 2 amigos. Apenas o equipamento jogado ao chão e marcas de arrasto impossivelmente longas nas paredes. Especialistas analisaram as gravações e não conseguiram explicar as sombras que se moviam rápido demais ou os sons de múltiplas vozes falando simultaneamente. A região foi isolada, mas moradores garantem que, em noites de lua fraca, ainda é possível ouvir 3 vozes ecoando entre as árvores. 2 chamando por socorro e uma terceira imitando perfeitamente a voz de Ícaro, repetindo a mesma palavra infinitamente, como um predador paciente à espera de um novo visitante. Vem, vem, vem. A Serra do Silêncio segue como um dos locais mais temidos por exploradores da região, um ponto onde a floresta parece manipular sons, memórias e emoções para atrair suas presas. Thales nunca mais voltou às matas e vive até hoje afirmando que aquelas entidades não matam de imediato. Elas estudam, imitam e se escondem até que a vítima esteja vulnerável. O desaparecimento dos 3 jovens tornou-se mais um entre tantos casos onde pessoas entram na floresta e nunca mais retornam. E assim, cada chamado, cada voz familiar ecoando no meio da noite, torna-se um aviso. Às vezes não é alguém pedindo ajuda. Às vezes são eles, as criaturas sem rosto, que aprendem nossos sons e esperam, silenciosas, para levar o próximo que ousar responder. Na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo existe a Floresta do Vale Fundo, uma área tão antiga que os moradores acreditam que ela já era temida muito antes da chegada dos primeiros povoados. Foi ali que o casal Júlia e Roberto decidiu fazer uma trilha longa para celebrar o aniversário de namoro. Ambos eram experientes, acostumados com acampamentos e longas caminhadas, mas o que não sabiam é que aquela mata guardava uma sequência de desaparecimentos nunca resolvidos. O silêncio do lugar era tão absoluto que parecia engolir até o som dos próprios passos, e quanto mais avançavam, mais a sensação de serem observados aumentava, como se a floresta inteira prendesse a respiração enquanto acompanhava cada movimento. Nenhum dos 2 percebeu quando os pássaros pararam de cantar, e quando isso acontece no Vale Fundo, significa que algo despertou. No fim da tarde, o casal encontrou uma clareira pequena com um tronco caído e decidiu montar o acampamento. Júlia gravou um vídeo brincando sobre a mata misteriosa e sobre a calma do local, mas ao fundo da gravação, em meio ao vento, um sussurro quase imperceptível repetiu o nome dela. Ela não percebeu na hora, mas quando o vídeo foi analisado depois, ficou claro que não se tratava de eco, vento ou interferência. Alguém estava muito perto. À noite, o clima ficou estranho. O céu parecia mais escuro que o normal. As árvores projetavam sombras alongadas que se moviam mesmo sem vento, e pequenos estalos ecoavam constantemente ao redor da barraca. Roberto tentava tranquilizar Júlia, mas ele próprio não conseguia se livrar da sensação de que algo caminhava em círculos ao redor deles, com passos lentos e compassados. Por volta de 2 da manhã, Júlia acordou com a voz de Roberto sussurrando seu nome do lado de fora da barraca. Confusa, ela abriu o zíper com cuidado, apenas para encontrar Roberto dormindo profundamente ao seu lado. A voz chamou novamente, mas dessa vez estava atrás dela, dentro da mata, reproduzindo não apenas o tom do namorado, mas também uma respiração ofegante que ele fazia quando corria. Júlia congelou. Ela sacudiu Roberto, que despertou assustado e imediatamente percebeu que havia algo errado. Eles ouviram a voz chamando pela 3ª vez, só que agora estava mais distante, como se estivesse se deslocando pela floresta. Algo ou alguém estava imitando o namorado dela e tentando atraí-la para fora do acampamento. A barraca inteira vibrou quando uma sombra passou por trás, alta demais para um humano. Ao amanhecer, encontraram pegadas ao redor da barraca, mas não eram humanas.
As marcas tinham 3 pontas alongadas, profundas, e pareciam ter sido feitas por algo pesado que caminhava em 2 pernas. O casal decidiu voltar imediatamente, mas quando tentaram refazer o caminho, notaram que a trilha simplesmente não existia mais. As árvores pareciam diferentes, como se tivessem mudado de posição durante a noite. Roberto tentou marcar o caminho com fitas vermelhas, mas, minutos depois, todas as fitas estavam penduradas em uma única árvore, como se alguém as tivesse recolhido e colocado ali para zombar deles. O pânico começou a crescer quando encontraram uma mochila rasgada jogada no chão, a mesma mochila de um trilheiro que havia desaparecido ali 10 anos antes. Dentro, havia apenas uma foto amassada de uma família sorrindo. A partir desse ponto, começaram a ouvir risadas abafadas vindas de diferentes direções da mata. Não eram risadas humanas, eram longas, engasgadas, reverberando como se fossem produzidas por uma garganta larga demais. Júlia começou a sentir tontura e disse que estava ouvindo alguém chorando atrás dela. Quando Roberto apontou a lanterna, viram algo se movendo entre as árvores. Uma figura magra, de braços extremamente longos, que se apoiava nos troncos como se estivesse aprendendo a caminhar. O rosto era apenas uma superfície lisa, pálida, completamente sem feições. Cada vez que a luz tocava a criatura, ela recuava para as sombras e imitava a própria voz deles, chamando o nome um do outro com perfeição perturbadora. A sensação de que estavam sendo caçados se tornou inegável. As horas passaram e eles começaram a sentir que estavam andando em círculos. Cada árvore parecia igual, cada tronco exibia arranhões profundos, e o cheiro de terra molhada misturado com algo podre se tornava cada vez mais forte. Roberto insistiu para que mantivessem a calma, mas o desespero tomou conta quando encontraram a mesma clareira onde haviam dormido, só que agora, no centro dela, havia uma estrutura feita com galhos e folhas, formando uma espécie de espantalho grotesco. A cabeça era composta por pedaços de roupas rasgadas, inclusive uma camiseta que Júlia tinha perdido no acampamento na noite anterior. Ao redor, marcas circulares no chão sugeriam que algo havia caminhado ali por muito tempo, como se estivesse aguardando a hora certa de se aproximar. A essa altura, Roberto e Júlia corriam sem direção, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. As vozes se multiplicaram, chamando por eles aos sussurros, depois aos gritos, depois imitando perfeitamente a voz da mãe de Júlia, do pai de Roberto, e até de pessoas que nenhum dos dois conhecia. A cada passo, sombras o seguiam, escorregando entre troncos com movimentos contorcidos, como se não tivessem ossos. Quando a noite caiu novamente, Roberto viu a criatura de perto. Ela surgiu por trás de uma árvore, extremamente alta, com os braços arrastando no chão e o rosto pulsando, como se estivesse tentando formar feições humanas. Pela primeira vez, a entidade produziu uma voz completamente nova, grave, gutural, dizendo apenas uma palavra: ficar. A criatura a atacou com velocidade impossível. Roberto empurrou Júlia para que ela corresse, mas quando ela se virou, viu o namorado sendo puxado para trás pela entidade, desaparecendo entre as sombras. Seu grito ecoou pela mata, seguido por um silêncio tão absoluto que parecia que a floresta havia engolido todo o som do mundo. Júlia correu por horas, tropeçando, sangrando, até desmaiar perto de um curso de água. Foi encontrada na manhã seguinte por um grupo de extrativistas, completamente fora de si, repetindo o nome do namorado como se estivesse presa em um transe. Roberto jamais foi visto novamente. Apenas sua blusa foi encontrada pendurada em uma árvore a 3 metros de altura, dobrada com perfeição, como se alguém a tivesse colocado ali de maneira intencional. Até hoje, moradores evitam entrar na floresta do Vale Fundo, especialmente ao entardecer. Muitos afirmam que, em noites silenciosas, a voz de Roberto ecoa entre as árvores, chamando por Júlia com a mesma entonação calma que tinha em vida, mas sempre vindo de um ponto cada vez mais profundo da mata. Acredita-se que a criatura absorva a voz das vítimas para atrair novos visitantes, repetindo nomes, risos e gritos como um predador que evoluía a cada desaparecimento. Júlia nunca se recuperou completamente e afirma que, às vezes, ao fechar os olhos, ainda escuta a criatura tentando formar palavras, tentando imitá-la. A floresta segue intacta, como se nada tivesse acontecido, guardando mais um desaparecimento entre tantos outros que jamais serão solucionados. A névoa estava tão densa naquela manhã que parecia engolir o som, transformando cada passo em um eco abafado.
O grupo de trilheiros que buscava rastros do desaparecido mais recente da região, um homem de 40 e poucos anos chamado Daniel, avançava lentamente pela vegetação pesada, sempre com a sensação de que algo os observava por todos os ângulos. Daniel havia entrado na floresta para fazer uma trilha curta, a mesma que centenas de pessoas percorriam toda semana, mas bastaram 40 minutos para que seu sinal de celular sumisse, sua última foto fosse enviada e seu nome passasse a fazer parte das estatísticas assustadoras daquele lugar. O que deixava todos inquietos era o padrão. Mais um desaparecimento em circunstâncias estranhas, sem briga, sem correria, sem pegadas. Apenas ausência absoluta, como se ele tivesse sido puxado para um corredor invisível entre as árvores. A equipe continuou avançando até chegar ao ponto marcado na última localização conhecida. A foto enviada por Daniel mostrava um tronco enorme coberto de musgo, mas algo chamava mais atenção. Atrás dele havia uma silhueta distorcida, impossível de identificar. Os peritos tentaram ajustar o contraste, aumentar o brilho, mas a imagem permanecia estranhamente borrada, quase viva. Ao chegarem ao tal tronco, perceberam que o ar ali era mais frio e a floresta parecia abafar até mesmo o som dos insetos, algo completamente anormal para aquele horário. Um dos voluntários afirmou ter sentido um puxão leve em sua mochila, como se mãos invisíveis se aproximassem para arrastá-lo silenciosamente. Ninguém riu. Ninguém duvidou. Porque se havia algo que todos sabiam era que, naquela floresta, qualquer sensação estranha podia significar perigo real. Foi então que encontraram o primeiro vestígio, a câmera de Daniel. Ela estava jogada no chão, sem marcas de queda, como se tivesse sido cuidadosamente colocada ali. O cartão de memória estava dentro, e isso fez a equipe gelar. Decidiram reproduzir o conteúdo ali mesmo. Nos primeiros vídeos, tudo parecia normal: Daniel caminhando, falando sobre o clima, fazendo comentários sobre a tranquilidade do trajeto. Mas então, aos 23 minutos, a câmera registrou um som grave, profundo, que não parecia pertencer a nenhum animal conhecido. A imagem tremeu, revelando trechos da mata como se Daniel tivesse dado passos rápidos, olhando para todos os lados. De repente, um segundo som surgiu, mais próximo, como um chamado rouco repetindo seu nome. O vídeo acabou abruptamente logo em seguida, deixando todos imóveis, absorvendo a possibilidade de que Daniel não estivesse sozinho naquele trecho da floresta. Com o grupo já abalado, resolveram seguir a direção indicada no vídeo. Após alguns minutos, avistaram marcas profundas em árvores próximas, como arranhões paralelos que desciam até quase o solo. A impressão era de que algo grande, musculoso e extremamente forte havia passado por ali. A poucos metros, encontraram um pano preso entre galhos. Uma parte da camisa de Daniel. Eles reconheceram o modelo pelas fotos enviadas pela família. Mas não havia sangue, sujeira ou sinal de luta. Era como se ele tivesse sido levantado, ou levado sem tocar o chão. O silêncio ficou tão profundo que qualquer mínima respiração parecia estrondosa. Entre os membros do grupo, alguém finalmente assumiu em voz baixa o que todos temiam pensar. Talvez Daniel ainda estivesse por ali, mas não em condições humanas. Mais adiante, encontraram o que muitos consideraram uma prova definitiva de que a floresta escondia algo maior. Uma clareira que não existia nos mapas, circular, perfeita, como se árvores centenárias tivessem sido arrancadas de forma limpa, sem deixar troncos ou raízes. No centro, havia uma marca no chão que lembrava um redemoinho, um desenho achatado feito na terra, em espiral. A sensação naquele ponto era devastadora. 2 voluntários começaram a passar mal, alegando tontura e visão turva. Outros relataram ouvir sussurros vindos da borda da clareira, vozes finas, longas, chamando nomes diferentes, vozes que imitavam perfeitamente o timbre de pessoas desaparecidas anos antes. A equipe percebeu que não podia permanecer ali. Algo naquele círculo parecia puxar a atenção, a energia e talvez até a própria sanidade de quem se aproximava demais. De volta ao acampamento base, já ao anoitecer, os investigadores revisaram o restante das imagens recuperadas da câmera. O último arquivo, que estava corrompido, finalmente conseguiu ser aberto após várias tentativas. O vídeo mostrava apenas a floresta, silenciosa, mas aos poucos uma figura foi se destacando no canto esquerdo. Algo alto, magro, comprido demais para ser humano, mas com aparência distorcida como sombras movendo-se dentro de sombras. A criatura ou o que quer que fosse inclinou a cabeça, como quem observa diretamente a câmera, e então, com um movimento rápido, avançou em direção ao dispositivo.
A imagem congelou, distorceu e terminou. Foi consenso entre a equipe encerrar as buscas. Não havia corpo, rastros ou qualquer evidência física que indicasse que Daniel ainda pudesse ser encontrado. O registro final serviu apenas para alimentar ainda mais a sensação de que algumas florestas não permitem que certos visitantes voltem, como se oferecessem caminhos invisíveis para um lugar que não pertence ao nosso mundo, um destino silencioso, sem retorno, onde o desaparecido deixa de ser pessoa para se tornar parte do próprio mistério da mata. A floresta de Santa Armina era conhecida por seus penhascos altos, rios estreitos e uma névoa constante que nunca se dissipava completamente, nem mesmo durante o verão. A maioria dos moradores evitava entrar muito fundo na mata, principalmente depois do desaparecimento de um grupo de campistas que nunca deixou rastros, mas isso não impediu que Júlia, uma geógrafa experiente apaixonada por regiões isoladas, decidisse explorar uma nova trilha recém-descoberta por satélite. Ela era meticulosa, levava mapas atualizados, kit de emergência, GPS e até 2 rastreadores extras. Antes de sair, avisou amigos, deixou localização salva e prometeu enviar atualizações constantes. Contudo, apenas a primeira foto chegou, uma imagem enevoada mostrando uma árvore de tronco anormalmente largo, com rachaduras profundas que pareciam formar um rosto antigo, quase humano. Depois disso, silêncio absoluto, como se a floresta tivesse engolido não apenas seu sinal, mas sua existência inteira. As equipes de busca iniciaram as operações na manhã seguinte, mas desde o primeiro passo dentro da trilha perceberam diferenças sutis no ambiente. O ar parecia mais pesado, com um cheiro metálico que lembrava ferrugem molhada. Os sons da mata, normalmente intensos, estavam distantes demais, como se fossem ecos de uma floresta muito mais longe dali. A trilha marcada por Júlia parecia nítida no chão, mas após 200 metros ela simplesmente desaparecia, como se alguém tivesse passado uma borracha gigante sobre pegadas, folhas quebradas e galhos movidos. Ao seguirem por instinto e pela última imagem enviada, encontraram a mesma árvore que Júlia fotografou. Porém, agora as rachaduras pareciam maiores, como se tivessem se aberto ainda mais durante a noite. Um dos voluntários tocou a casca e recuou imediatamente, jurando ter sentido um tremor leve, como se algo pulsasse dentro do tronco, respirando devagar. Decididos a aprofundar a busca, seguiram adiante até encontrarem uma segunda anomalia. Marcas circulares no solo, espaçadas exatamente de forma simétrica, formando um padrão que nenhum deles conseguia identificar. Não eram pegadas humanas nem animais. Pareciam quase artificiais, como se algo pesado, redondo e quente tivesse pousado ali repetidamente, queimando a terra ao redor. Nesse ponto, o GPS de todos começou a falhar simultaneamente, primeiro com pequenas interferências, depois parando por completo. As bússolas giravam sem parar, indicando direções impossíveis. A mata ficou mais opressora, galhos pareciam mais próximos, como se a floresta estivesse se estreitando em volta da equipe. Foi então que ouviram o primeiro som, um estalo longo, seguido de outro, como passos lentos de algo grande caminhando sobre madeira seca, mas o eco do movimento vinha de todas as direções ao mesmo tempo, tornando impossível identificar de onde se aproximava. A partir desse momento, a busca deixou de ser um procedimento e se transformou em pura sobrevivência. A cada 10 minutos, alguém dizia ter visto uma sombra grande cruzando entre as árvores, sempre distante demais para ser identificada, mas perto o suficiente para fazer o coração disparar. Um dos investigadores encontrou um objeto de Júlia, seu cantil, parado no chão, limpo, sem terra, sem marcas, como se tivesse sido colocado ali há poucos segundos. A estranheza aumentou quando perceberam que o metal estava quente, como se tivesse sido segurado por alguém. Mais adiante, localizaram um pedaço da camisa dela, mas ao tentar pegá-lo, perceberam que estava preso à árvore de uma forma impossível, como se fibras do tecido tivessem se fundido à casca viva, quase absorvidas por ela. Algo na floresta parecia reagir às buscas, observando, circulando, apertando o cerco. Foi então que chegaram ao ponto mais assustador de todos, uma clareira completamente silenciosa, onde o vento não se movia e o ar parecia vibrar. No centro, marcas profundas no solo formavam uma espiral tão perfeita que parecia feita por máquinas. Mas o que realmente congelou a equipe foi algo ainda mais perturbador. Entre as folhas, encontraram o celular de Júlia, ainda com bateria, ainda gravando. O vídeo mostrava a própria Júlia caminhando em círculos, aparentemente perdida,
dizendo que a floresta estava mudando de lugar. Ela falava que a trilha atrás dela desaparecia sempre que tentava voltar. Em dado momento, a câmera treme e a mulher olha diretamente para algo fora do quadro. Seus olhos arregalam, sua boca abre lentamente, mas nenhum som sai. O vídeo termina com a imagem inclinando para o chão e registrando um som grave, profundo, como um sopro gigantesco passando ao lado dela. A equipe recuou imediatamente, mas antes de sair da clareira, um último detalhe os fez acelerar ainda mais. Rastros grandes surgiram atrás deles, em forma de meia-lua alongada, como pegadas enormes com 3 garras, mas todas apontadas na direção da espiral, como se a criatura tivesse ido até ali, não para caçar, mas para observar. Após abandonar a busca oficialmente, os investigadores analisaram o vídeo final diversas vezes e perceberam algo que passaram despercebido na floresta. No segundo final, refletido por um breve instante num fragmento de vidro no chão, surge a silhueta de algo alto demais, magro demais, com braços longos que quase tocam o solo e uma cabeça que se inclinava lentamente, como se estudasse Júlia antes de levá-la. Desde então, ninguém tenta entrar naquela área novamente. E os moradores, agora mais assustados do que nunca, dizem que a floresta de Santa Armina não apenas esconde desaparecidos, ela os escolhe, engole e mantém para sempre em algum lugar onde nenhum mapa consegue desenhar. A floresta de Morro Velado sempre carregou a fama de devorar trilheiros experientes, mas nenhum caso abalou tanto a região quanto o desaparecimento de 3 amigos que decidiram acampar no coração da mata para fotografar estrelas. A noite estava limpa, o céu brilhava como um oceano de luzes, e o grupo registrou tudo até pouco antes da meia-noite, quando o vento cessou de forma abrupta e a temperatura despencou. No último vídeo enviado à família, um deles comenta que a floresta parecia ter mudado de posição, como se troncos antes distantes agora estivessem mais próximos. Depois disso, nada. Nem passos, nem trilha, nem equipamento. Apenas o acampamento intacto, com a fogueira acesa e 3 cadeiras vazias viradas para um ponto da escuridão tão profunda que parecia absorver a luz. A sensação era de que eles não tinham partido, tinham sido retirados, sem aviso, sem ruído, como se fossem puxados para um lugar onde a mata guarda seus segredos mais antigos e obscuros. Os bombeiros e voluntários iniciaram as buscas no amanhecer, guiados pelo rastro térmico captado por drones na madrugada. 3 pontos estáticos no subbosque, como se os desaparecidos estivessem parados ou dormindo. Mas ao chegar ao local, encontraram apenas marcas circulares no solo, cada uma com 3 metros de diâmetro, queimadas como se brasas gigantes tivessem tocado o chão. O ar ali era quente demais, contrastando com o clima frio da manhã. Um voluntário relatou sentir uma pressão constante nas têmporas, como se a floresta empurrasse sua mente para longe daquele lugar. Outro afirmou ter visto, por alguns segundos, uma figura imóvel entre as árvores, uma silhueta alongada, magra, com braços tão finos que pareciam balanços suspensos. Quando tentou focar melhor, a figura desapareceu como uma nuvem de poeira sendo soprada. Nada fazia sentido. Era como se os 3 amigos tivessem cruzado um limite invisível, um portal silencioso que não deveria ter sido tocado. A tensão aumentou quando encontraram a mochila de Caio, um dos desaparecidos, pendurada a 8 metros de altura em um galho fino demais para sustentar peso humano. O objeto não estava rasgado nem sujo, apenas deixado ali como um aviso. Dentro, encontraram o celular dele ainda funcionando, com um vídeo gravado há poucas horas. Na filmagem, Caio sussurra, dizendo que algo estava rondando o acampamento, algo que imitava a voz dos amigos com perfeição. Ele repetia que ouviu seu próprio nome sendo chamado 2 vezes, mas nenhuma das vozes vinha da direção onde os amigos estavam. O vídeo termina com um barulho grave, como um tom metálico reverberando no ar, seguido por uma respiração molhada, profunda, quase animal. A equipe estava dividida entre continuar e recuar, mas decidiram avançar, mesmo com todos os instintos avisando que era um erro gravíssimo. A floresta parecia mais fechada, mais densa, como se estivesse moldando novas paredes vivas ao redor deles. Ao atravessarem a área mais profunda, encontraram uma trilha estreita que não constava em nenhum mapa. Era formada por folhas secas perfeitamente alinhadas, como se alguém tivesse desenhado um caminho com precisão milimétrica. A equipe avançou, mas a sensação era de estar caminhando dentro de um corredor invisível, onde o som não entrava nem saía. Foi então que ouviram o primeiro grito, curto, distante, abafado, como se viesse debaixo da terra. Logo depois,
Outro, mais fraco, mais arrastado. Reconheceram a voz de um dos amigos desaparecidos. As bússolas começaram a girar descontroladamente, e o GPS indicava que estavam voltando sempre para o mesmo ponto, mesmo após 30 minutos de caminhada em linha reta. Um dos bombeiros alegou ver sombras se movendo dentro das sombras, braços longos demais e pernas dobradas em ângulos impossíveis, sempre observando, sempre esperando. A floresta parecia viva, pulsante, respirando dentro da pele da equipe. Quando decidiram encerrar a busca, algo os fez parar. Encontraram uma fogueira acesa poucos metros adiante, com 3 pedras dispostas em círculo, e sobre elas, 3 botas idênticas às usadas pelos desaparecidos, todas viradas para o interior do círculo. Ao lado, estava uma filmadora pertencente ao terceiro amigo. O último vídeo gravado mostrava os 3 caminhando desesperados, alegando que a floresta estava se repetindo, que as árvores mudavam de lugar quando eles viravam as costas. Em certo momento, a câmera registra um rosto atrás deles. Não humano, não animal, apenas uma forma pálida com olhos que não piscavam e uma boca que parecia esticar até quase as orelhas. O vídeo termina com a câmera caindo e gravando apenas o som de algo arrastado rapidamente para longe, como se corpos estivessem sendo puxados por mãos invisíveis. Nada mais foi encontrado. Nenhuma roupa, nenhum corpo, nenhuma pegada. Só a fogueira ardendo em silêncio. De volta à base, já sem esperança, os investigadores revisaram todas as imagens recuperadas e perceberam um padrão que passou despercebido no início. Em todas as gravações, inclusive nas primeiras fotos enviadas pelos amigos, sempre havia uma mesma árvore ao fundo, alta, retorcida, com rachaduras que lembravam uma espiral. Ao aproximar digitalmente a imagem, descobriram algo perturbador. As rachaduras mudavam de posição a cada foto, como se a árvore estivesse se abrindo aos poucos. Na última imagem recuperada, ela parecia completamente aberta, como uma fenda gigantesca no tronco, escura, profunda, larga o suficiente para engolir uma pessoa inteira. O mais assustador é que, segundo os registros, aquela árvore simplesmente não existia na floresta. Nunca existiu. Desde então, moradores afirmam que a mata de Morro Velado não sequestra pessoas, ela apenas as conduz, lentamente, para algo que vive escondido entre troncos que mudam de forma, esperando a próxima vítima para completar o ciclo. A floresta de Rio Escuro sempre foi evitada por moradores antigos, que afirmavam ouvir lamentos vindos das árvores durante a madrugada, como se vozes pedissem ajuda em sussurros longos e aflitos. Ainda assim, Leonardo, um fotógrafo apaixonado por ambientes isolados, decidiu explorá-la para registrar padrões de luz solar que atravessavam as copas densas. Ele já havia percorrido matas perigosas antes, mas nunca aquela, conhecida por engolir trilheiros experientes sem deixar rastros. No primeiro dia, suas fotos mostravam apenas vegetação comum, mas conforme avançava, começou a registrar distorções estranhas. Sombras muito mais longas do que o sol permitiria, respingos de luz em locais onde deveria haver escuridão total, e um padrão repetido de troncos inclinados na mesma direção, como se formassem uma espécie de corredor natural o guiando para dentro de um ponto específico da mata. À noite, enviou sua última mensagem dizendo que a floresta parecia observar, e depois disso, silêncio absoluto. A busca oficial começou na manhã seguinte, com 3 equipes entrando por rotas diferentes da mata. Logo perceberam que a floresta parecia mais viva do que o comum. Galhos se moviam sem vento, folhas vibravam numa frequência quase sonora, como se emitisse uma pulsação constante. O que assustou a equipe logo no início foi encontrar pegadas de Leonardo que simplesmente paravam, como se ele tivesse sido levantado do solo. A poucos metros, descobriram marcas nas árvores que lembravam dedos enormes pressionando a madeira, afundando-a como se fosse argila fresca. A sensação de estarem sendo observados aumentava a cada passo, e todos concordavam que a temperatura parecia mudar repentinamente, ficando quente demais por alguns segundos e depois fria ao ponto de embaçar respirações. O GPS falhava de forma seletiva, como se a própria mata interferisse, apagando caminhos e distorcendo direções, tornando cada movimento arriscado e mentalmente exaustivo. A equipe encontrou o primeiro objeto pessoal de Leonardo no início da tarde, um caderno de anotações encharcado, com as últimas páginas completamente destruídas por uma lama escura, espessa e com cheiro metálico. Em algumas frases ainda legíveis, ele relatava ter visto figuras entre as árvores que imitavam sua postura, mas que nunca se aproximavam de fato. Apenas observavam, imóveis,
como se esperassem um movimento específico antes de agir. Mais adiante, encontraram sua garrafa de água dentro de um buraco profundo, cavado com precisão, formando um círculo perfeito de 1 metro de largura. A equipe tentou iluminar o interior, mas a luz parecia ser engolida antes de tocar o fundo, criando uma escuridão densa, quase material. Um dos voluntários alegou ter ouvido um chamado vindo de dentro do buraco, um som alongado, rouco, repetindo o nome de Leonardo de forma lenta, arrastada, como se a voz estivesse sendo puxada através de água. Ao anoitecer, a floresta assumiu uma aparência completamente diferente. Os troncos pareciam mais próximos uns dos outros, como se a mata tivesse se fechado em novas formas até então inexistentes. A equipe acendeu lanternas, mas a luz projetava silhuetas tremidas que não coincidiam com os movimentos dos próprios membros, como se houvesse mais sombras do que pessoas. A certa altura, um dos bombeiros encontrou o tripé de Leonardo encostado numa árvore retorcida, mas o objeto estava extremamente quente, como se tivesse sido exposto a uma chama intensa. Ao redor, folhas queimadas formavam um círculo perfeito e, fora dele, todas as árvores continuavam intactas. Segundos depois, um grito ecoou da direção oposta, um grito que todos reconheceram como a voz de Leonardo chamando por socorro. A equipe correu até o local e encontrou apenas o som do próprio eco voltando, distorcido, como se algo estivesse repetindo o chamado propositalmente para atraí-los mais fundo. Próximo à meia-noite, chegaram a uma clareira que não aparecia em nenhum mapa, mas que parecia ter sido aberta há muito tempo. O chão estava coberto por marcas circulares enormes, sobrepostas, como se algo pesado tivesse girado ali diversas vezes. No centro, encontraram a câmera de Leonardo, ainda gravando. O vídeo exibia o fotógrafo claramente desorientado, alegando que os caminhos estavam mudando diante dos seus olhos, como se a floresta respirasse e reorganizasse suas estruturas. Ele repetia que ouviu passos imitando os seus, e que sombras surgiam atrás dele mesmo quando estava parado. No final da gravação, Leonardo vira abruptamente para o lado e fixa o olhar em algo fora do quadro. Seus olhos se arregalam e ele tenta correr, mas a câmera cai, mostrando apenas a base de uma árvore e a sombra de algo extremamente alto que se inclina sobre ele antes do vídeo terminar em um chiado ensurdecedor. A equipe fugiu da floresta logo após encontrar a gravação, mas ao chegar à base de operações notaram um detalhe que deixou todos em choque. Nas últimas fotos tiradas por Leonardo, registradas automaticamente via satélite, a floresta parecia formar um padrão impossível. As árvores se inclinavam todas na mesma direção, criando uma espiral gigantesca que convergia exatamente para o ponto onde a equipe havia encontrado a câmera. Quando ampliaram a imagem, perceberam algo ainda pior. Entre as árvores, uma figura alta, magra, com membros longos demais, aparecia em todas as fotos, sempre à mesma distância de Leonardo, como se o tivesse seguido por horas. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma roupa adicional, nenhum objeto novo. Desde então, moradores afirmam que a floresta de Rio Escuro não apenas absorve quem entra fundo demais, ela molda caminhos para que ninguém volte, como se protegesse algo antigo que vive entre sombras e observa cada intruso com paciência infinita. A trilha de Pedra Fria sempre foi famosa entre caminhantes experientes, mas poucos sabiam que, ao cair da noite, ela mudava de posição como se a própria floresta respirasse. Quando Mauro decidiu explorar o local sozinho, ignorou todos os avisos, acreditando que era apenas lenda para assustar iniciantes. Ele saiu ao amanhecer, confiante, com uma mochila leve e um rádio que prometia manter contato constante. Durante as primeiras horas, tudo parecia comum: árvores altas, vento cortando por entre as folhas, pedras úmidas refletindo a luz suave do sol. Mas, conforme avançava, a trilha começou a parecer mais estreita, mais escura, mais silenciosa. O som dos pássaros desapareceu de repente, como se alguém tivesse abaixado o volume da floresta. Mauro sentiu um arrepio subir pela nuca quando percebeu marcas de pegadas humanas indo e vindo para todos os lados, formando círculos incompletos, como se outras pessoas tivessem tentado voltar e falhado. Ao meio-dia, o rádio de Mauro soltou um estalo seco. Ele tentou responder, mas a voz do outro lado parecia arrastada, quase metálica, repetindo seu nome como se estivesse chamando debaixo d'água. Ele desligou por instinto, sentindo o coração acelerar. O caminho à frente, antes marcado por pedras claras, agora estava coberto por folhas recém-caídas que não estavam ali minutos antes. Quando Mauro olhou para trás, quase caiu de choque. A trilha havia sumido completamente,
engolida por troncos e raízes que se entrelaçavam como dedos fechando um punho. O ar ficou pesado, e cada inspiração parecia arranhar sua garganta. Ele deu alguns passos adiante, tentando manter a calma, mas a sensação de estar sendo observado crescia como se dezenas de olhos se escondessem entre as sombras. Algo correu pela mata ao lado, rápido demais para ser visto, mas pesado o suficiente para fazer o chão vibrar. Mauro encontrou finalmente um pequeno descampado, iluminado por uma luz pálida que não parecia sol, mas também não parecia luar. No centro, havia uma espécie de círculo de pedras com símbolos talhados, todos apontando para direções diferentes. Ele se inclinou para tocar um deles, e no mesmo instante uma rajada forte o empurrou para trás. As árvores começaram a estalar ao redor, dobrando-se levemente como se estivessem respirando. Ele ouviu passos, mas eram passos ritmados, lentos, que ecoavam como se alguém enorme caminhasse logo atrás dele. Quando se virou, não viu ninguém, mas o chão estava marcado por pegadas profundas, longas, quase humanas, mas com um número de dedos que não fazia sentido. Mauro correu, ignorando galhos que arranhavam seu rosto. A cada 10 metros, a trilha mudava, como se estivesse sendo redesenhada no mesmo instante em que ele pisava. O rádio voltou a ligar sozinho, emitindo uma gravação distorcida da própria voz de Mauro, repetindo frases que ele nunca disse. Ele jogou o aparelho longe, mas a voz continuou, ecoando entre as árvores, ficando mais clara, mais sincronizada com seus passos. A floresta apertava o espaço ao redor dele, como se tentasse guiá-lo para algum lugar específico. A certa altura, ele avistou uma cabana antiga, sem portas, sem janelas, apenas uma abertura escura na frente. Do lado de dentro vinha um cheiro forte de terra molhada misturado com algo metálico, quase sangue. Ele hesitou antes de entrar, mas a floresta atrás dele começou a render tão alto que parecia ameaçar desabar. Quando deu o primeiro passo para dentro, o chão vibrou. A escuridão o engoliu como se tivesse profundidade própria, não apenas ausência de luz. Dentro da cabana, Mauro ouviu sussurros vindos das paredes, como se dezenas de pessoas estivessem presas ali dentro, murmurando seu nome intercalado com pedidos de ajuda. Ele tateou o interior com o celular iluminando apenas alguns centímetros, e viu marcas de unhas arranhando a madeira. Algumas eram tão profundas que atravessavam por completo. O ar ficou gelado, e sua respiração saiu em nuvens brancas. Ele tentou sair, mas a abertura havia desaparecido, substituída por um tronco sólido que não estava ali antes. A cabana começou a oscilar, como se estivesse sendo puxada para dentro da terra. Então, do fundo, surgiu uma figura humana, alta, magra, os braços longos demais, a cabeça pendendo para o lado como se estivesse deslocada. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa, pulsante, como pele sob água. A criatura deu um passo, e o chão rangeu. Mauro tentou gritar, mas a voz não saiu. A figura ergueu a mão e apontou para ele, e no mesmo instante as paredes da cabana começaram a se contorcer como carne viva. Um buraco se abriu sob seus pés, e ele despencou para um túnel estreito cheio de raízes que se moviam como serpentes. Ele tentou se agarrar a algo, mas cada raiz parecia fugir de seus dedos. A queda durou segundos, ou talvez minutos. O tempo perdeu forma. Quando finalmente parou, estava deitado em uma clareira desconhecida, com o céu completamente escuro, sem lua, sem estrelas. Ao redor dele, dezenas de mochilas, roupas rasgadas e rádios quebrados estavam espalhados, como se pertencessem a pessoas que haviam chegado ali antes. Sobre uma pedra, havia seu próprio rádio, intacto, mas exibindo uma mensagem escrita: "Você já estava aqui." A mensagem piscava repetidamente, enquanto a floresta ao redor se mexia como um grande organismo prestes a despertar. Mauro tentou correr, mas toda a direção levava ao mesmo ponto. Cada passo fazia o cenário mudar. Árvores que antes estavam longe surgiam ao seu lado, sombras se arrastavam atrás de si mesmo quando não havia luz para produzi-las. Ao longe, ele viu pessoas caminhando lentamente entre as árvores, mas quando tentou chamar, percebeu que não tinham rosto. Eram como versões incompletas de humanos, feitas de sombra e silêncio. Uma delas se aproximou demais, e Mauro percebeu que vestia sua própria camisa, aquela que ele havia perdido durante a queda. A figura estendeu a mão, oferecendo algo, seu celular, mas a tela mostrava uma gravação dele próprio caminhando ali, horas antes de realmente chegar. Ao tocar o celular, a floresta inteira pareceu se dobrar para trás,
como se estivesse sendo virada do avesso. A gravação mostrava Mauro caminhando com passos lentos, olhando para trás repetidamente, mas naquela versão do vídeo, uma criatura idêntica da cabana o seguia à distância. O Mauro da gravação parava, virava, mas nunca via a figura. Ela sempre se escondia entre as árvores no milésimo de segundo certo. De repente, algo atrás dele quebrou um galho. Ele congelou. A respiração pesada da criatura agora estava clara demais. Ele começou a correr, mas a gravação no celular mudou para uma transmissão ao vivo, mostrando ele próprio correndo exatamente naquele instante. A criatura estava mais perto na tela do que na realidade. Ou talvez o contrário. A floresta finalmente se abriu, revelando um penhasco gigantesco. Sem saída, Mauro se virou para a criatura, que agora se aproximava com movimentos lentos, quase calculados. A face lisa começou a rachar, revelando múltiplas bocas pequenas que sussurravam palavras sem sentido. A trilha atrás dele se moveu como uma serpente colossal, empurrando-o para a beira. Ele tentou resistir, mas o chão simplesmente desapareceu sob seus pés. Sua queda foi engolida pelo silêncio absoluto. Semanas depois, equipes de busca encontraram a mochila dele pendurada em uma árvore a mais de 10 metros do chão, e o rádio ainda ligado, repetindo uma frase que ninguém conseguiu explicar: a trilha ainda não terminou. Se quiser, já posso começar a história 10.
O vento daquela noite arrastava um som estranho, como um chamado distante que invadia cada fresta da velha casa onde Elias vivia isolado desde a infância. Ele sempre sentiu que havia algo errado com o lugar, mas só agora, aos 30 anos, percebeu que aquilo não era apenas sensação, era memória. A casa guardava lembranças que não eram suas, vozes que sussurravam histórias que ele nunca viverá, rostos que apareciam nos espelhos e desapareciam assim que ele tentava focar. Naquela madrugada, porém, algo mudou. Uma porta no porão, antes trancada com pregos enferrujados, apareceu escancarada, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. Elias, tomado por uma inquietação crescente, desceu os degraus com passos lentos, enquanto a sensação claustrofóbica apertava seu peito. No fundo do porão, encontrou um corredor que jamais existira, iluminado por uma luz azulada pulsante que parecia respirar. Aquele corredor não apenas parecia vivo, ele se comportava como se estivesse observando Elias. A cada passo, a luz azul mudava de intensidade, quase reagindo ao ritmo de sua respiração nervosa. O chão, frio como pedra molhada, vibrava com uma frequência suave, algo entre um ronco distante e o bater de asas de um inseto gigantesco. Elias percebeu que as paredes não eram de madeira ou concreto. Tinham uma textura orgânica, como se fossem formadas por fibras densas que se moviam lentamente, pulsando em movimentos imperceptíveis. Quando ele tocou a superfície, sentiu algo quente correr por baixo, como sangue fluindo. No fim do corredor, uma porta alta e estreita aguardava, feita de um material negro que absorvia toda a luz ao redor. Gravado no centro havia um símbolo que ele nunca vira, mas que despertava um terror visceral, como se fizesse parte de um pesadelo esquecido. Quando Elias empurrou a porta, o som produzido foi seco e profundo, como o estalo de algo antigo acordando após séculos adormecido. A sala além era enorme, maior do que qualquer espaço possível dentro daquela casa. No centro, uma figura esguia, coberta por um tecido translúcido que lembrava a pele esticada, permanecia imóvel. Seus membros longos formavam ângulos impossíveis, e seu rosto, coberto por uma camada lisa sem olhos, boca ou nariz, parecia observá-lo mesmo sem características. Elias recuou instintivamente, mas a porta atrás dele se fechou sozinha, empurrando-o para dentro. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. A figura inclinou a cabeça, como se analisasse sua presença, e então deu um passo à frente. O som que ecoou foi semelhante ao partir de ossos. Elias sentiu sua visão turvar por um instante, e a sala tremeluzir como se não estivesse completamente presa à realidade. A figura avançou lentamente, mas sua presença preenchia a sala como uma maré crescente de pavor. Elias tentou se mover, mas suas pernas pareciam presas por uma força invisível que o puxava para o chão. A criatura estendeu um braço comprido demais para qualquer proporção humana, e, ao tocar o peito de Elias, uma torrente de lembranças invadiu sua mente, memórias que não eram dele, vidas inteiras de pessoas que desapareceram naquela casa décadas antes. Viu crianças sendo arrastadas para o corredor azul, adultos sendo observados pela criatura enquanto gritavam, e cenas de pessoas entrando por portas que surgiam do nada e jamais retornando. Elias caiu de joelhos, sufocado pela intensidade das visões, enquanto a criatura se aproximava e envolvia sua cabeça com as mãos longas, como se buscasse algo dentro dele, sondando sua consciência com brutalidade. O toque da criatura penetrou tão fundo na mente de Elias que ele já não sabia onde terminava a vida real e onde começavam as memórias das vítimas anteriores. Cada imagem vinha marcada por uma dor quase física, como se estivesse sendo torturado por dentro. Viu versões distorcidas de si mesmo, caminhando pela casa em épocas diferentes, sempre buscando algo que nunca encontrava. Viu a criatura se dividir em várias cópias, cada uma arrastando uma pessoa diferente para a sala onde ele agora estava preso. Quando finalmente conseguiu soltar um grito, a criatura recuou, e a sala estremeceu de forma violenta, como se estivesse prestes a colapsar. O corredor azul reapareceu atrás dele, mas desta vez as paredes pulsavam com mais força, como se quisessem empurrá-lo para fora ou prendê-lo para sempre naquele limbo. Elias correu, sentindo o chão vibrar sob seus pés como um coração batendo freneticamente. O corredor parecia se estender infinitamente, distorcendo-se como um túnel de borracha. A criatura, embora lenta antes, agora se movia com velocidade assustadora, surgindo e desaparecendo entre piscadas de luz azul. Quando Elias finalmente alcançou a saída, viu que a porta do porão estava aberta e a casa estava iluminada por uma luz fria de madrugada. Ele se jogou para dentro,
fechando a porta atrás de si com toda a força. O silêncio que seguiu foi tão profundo que seus próprios batimentos pareciam estrondosos. No entanto, algo estava errado. Ao olhar no espelho do corredor, viu que seu reflexo não o acompanhava. A figura no espelho estava parada, imóvel, inclinando a cabeça do mesmo jeito que a criatura fazia. E lentamente, sorriu.